Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Que Jesus, o divino cancioneiro das bens-aventuranças, envolva e ampare esta casa, que ora nos abriga, abençoando e amparando a cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares, nesses dias tempestuosos, nesses dias de transição a qual estamos atravessando. A sugestão da casa é que o tema que será apresentado: haverá falsos cristos, falsos profetas, que está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós gostaríamos de citar algumas funções que o Evangelho, sobre a luz da doutrina espírita, nos oferece. A primeira delas é a função de consolar. Quando Jesus sinalizou o caminho do consolo, quando ele diz: vinde a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, vos aliviarei, estava nos convidando, Deus daquelas épocas recuadas, um consolo para que a gente possa encontrar forças para superar as fases transitórias que precisam passar nesse mundo, nosso planeta, ainda de prova e expiações. O segundo é sinalizar caminhos, renovação, como foi a página de hoje. O convite do Evangelho é um convite de renovação. Pegarmos toda a estrutura do Evangelho, vai perceber que é um convite mudarmos de rota, muitas das vezes rota que precisamos corrigir. Ou, como diz os amigos espirituais, uma renovação interna, como a página deixou bem claro, é trocar o homem velho para um homem novo. E a terceira, que está dentro do capítulo de hoje, é nos advertir quanto os perigos do trânsito terrestre. E essas advertências, a gente vai ler um pedacinho do capítulo que foi feito pelo Espírito Erasto, na Instrução dos Espíritos, no item 9 desse capítulo. E vamos falar também de outras advertências que nós temos recebido ao longo desses 2025 anos. Vamos falar disso aí. Vamos citar alguns exemplos, não que a gente aqui vai apontar dedos, não que a gente vai aqui querer assustar, mas a função nossa é trazer o esclarecimento sobre a luz da doutrina espírita. No item 9 desse capítulo, que é uma mensagem do Espírito Erasto, a gente pegou só um pedacinho, porque ela é bastante longa. Ele diz assim: caráter do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos da transição, que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntai sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tende os que assinalam. Quanto falso profeta, Deus daquela época recuada até os dias de hoje, e Jesus já falou sobre eles, foi quando apontou os doutores da lei, sepulcros caiados, que eram belos por fora, em togas muito brancas, bordadas em ouro, podre por dentro, porque eles viviam aqueles tempos santuosos, viviam de recurso doado pelo povo, viviam muito bem, mas utilizava a mensagem para si próprio e não levava amparo para ninguém. Que enfermo, caído, desempregado, passando fome, não era problema deles. Mas eles tinham
o melhor com o recurso do suor daqueles que doava para o templo. Quando não tinha dinheiro, doava animais, doava recurso para eles. Por isso é que Jesus, vendo toda essa situação, convidou Pedro a instalar a primeira casa de caridade, a Casa do Caminho, para recolher todos aqueles que era para serem recolhidos pelo templo, pelos doutores da lei, que eram os doentes, os enfermos, os obsediados. Então, esse alerta de Jesus, principalmente para os dias de hoje, isso é um tom da crítica, mas a gente aí observa nos 4 cantos do planeta, falsos profetas, vendendo aí tesouros nos céus, amontoando milhões de patrimônio com recursos retirados e que tem muito pouco, explorando, e não estão preocupados em sinalizar um caminho moral para os seus adeptos. E sim, quer os recursos. Não estou criticando, cada um faz aquilo que acha que está correto. Quando falsos profetas, graças a Deus, nós temos uma visão profunda do verdadeiro profeta, né? Temos aí a pergunta 625, qual é um modelo e guia a ser seguido por nós? O Espírito for taxativo, Jesus. Nós já temos, nós não temos se enganar com falsos profetas. A gente já está bem alicerçado a nossa fé nesse sentido. Me recordo, acho que a maioria que vai recordar, né, de um falso profeta, sem o tom da crítica, mas é tirar a lição. E muitas das vezes o profeta ele tem a missão de dirigir a ovelha, os melhores caminhos, principalmente sobre a luz do Evangelho, da Bíblia, né? E muitas das vezes utiliza, né, todo esse dom, com os recursos que recebe, e encaminha de forma errada. Nós lembramos de um fato, só para estar recordando agora um fato, ocorrido em 1978, na Guiana Francesa, onde, né, um falso profeta, um líder, levou 914 pessoas ao suicídio, um suicídio coletivo de indígenas, um caso muito falado ao redor do mundo, volta e meia, a gente acha isso na internet, onde 914 pessoas inadvertidamente se suicida para encontrar Deus mais rápido, né, num grande equívoco. E quando aqui o Erasto cita, né, os falsos profetas dos dias de hoje e cita a transição, nós vamos citar alguns alertas no decorrer desses anos todos que nós temos recebido. O primeiro deles, né, foi dado por Jesus. Certa vez, Jesus queria aplicar uma lição de instrução aos apóstolos e que essa instrução serviria para os milênios vindouros. Foi quando ele convida os apóstolos para conhecer o grande templo de Jerusalém. E eles ficaram entusiasmadíssimos, porque eram homens simples, pescadores, moravam em aldeias muito simples, a maioria sem cultura nenhuma, e seguiram Jesus. Quando entraram no templo, foi aquele alvoroço para eles, porque mármore, Carrara, incensário, os enfilaram e botavam as moedas, os autores da lei, em togas muito brancas, bordada a ouro, uma organização impecável. Eles pensaram assim, meu Deus, aqui está Deus. Eu devo ter pensado assim, aqui que... E aí Jesus deixou eles um tempo olhando aquilo, maravilhado com aquilo, e falou, vamos embora que nós temos trabalho a fazer. E saíram do templo, andaram em torno de 1 quilômetro, Jesus tacou na frente dele e falou, não ficarás pedra sobre pedra. Mas quando, Senhor? Quando que vai ocorrer isso? Quando ouvir os rumores de guerra, paz contra filhos, maremoto, terremoto, dores, peste nos 4 cantos, aí sim. Mas qual é o objetivo dessa destruição, Senhor? Aí separarei o joio do trigo, o bode da ovelha.
Não deve ter entendido muito bem. E hoje, sob a luz da doutrina espírita, nós entendemos perfeitamente o que Jesus queria transmitir para nós. Para aquela época, não entenderam, mas hoje nós entendemos perfeitamente. Ele está falando do joio e do trigo de cada um de nós, que carregamos joio e trigo internamente. O trigo é o nosso DNA divino, uma criação. E o joio é a ignorância que nós já trazemos desde a época das cavernas. E que cada etapa reencarnatória, né, que reencarnação é recomeço, nós temos a oportunidade, né, de adquirir conhecimentos, trocar a ignorância por sabedoria nesses milênios de reencarnação que nós já temos. E a gente sabe que, né, nesse decorrer dessa transmigração através da reencarnação, milhões de criaturas conseguiram, em determinado momento, tirar o joio de dentro de si, a ignorância, o mal, seguir o caminho do bem. Hoje está em colônias espirituais superiores à Terra, ou até em mundos superiores à Terra. Alguns ainda lutam, né, para tirar o joio do trigo, e alguns não querem substituir, infelizmente, né, o joio, e está matando o trigo. Por isso é que vamos, né, entender, quando Jesus fala em transição planetária, estamos dentro desse processo agora, exatamente isso. A humanidade está sendo preparada por uma transição para que este mundo nosso, de prova e expiações, seja implantado uma nova era, uma nova era de regeneração, um mundo melhor. Hoje, nesse estágio que nós estamos, né, o mal ainda é maioria nas suas estruturas, para que na próxima etapa há um equilíbrio de forças, o mal deixa de ser maioria, para que nos processos seguintes há essa transformação. E o objetivo da transição é exatamente isso, é retirar essas criaturas que não querem substituir o joio pelo trigo, já, né, não querem, já teve diversas reencarnações em diversos países, diversas famílias, em diversas situações, não querem mudança. E essas criaturas estão nos dois planos da vida, tanto desencarnada como encarnada. E a partir dos anos 70, né, Jesus recebe um decreto divino para apressar essa transição. E esses espíritos que não querem essa mudança serão retirados do planeta e serão levados para o mundo inferior à Terra, o mundo ainda, né, iniciando as suas fases iniciais. E aí, não como punição. Os alunos que não querem mudar de série serão levados com o conhecimento que tem aqui da Terra, levados para o mundo primitivo e lá auxiliar os seres que estão lá, de forma primitiva, a levar conhecimento, tecnologia, como aconteceu com Capela, os capelinos que vieram aqui pouco mais de 10 mil anos atrás, vieram banidos do sistema de Capela. Capela passou por uma transição planetária, os rebeldes vieram para cá e nos ajudaram no nosso progresso. Os egípcios, a raça ariana, né, os hindus, os judeus, os hebreus da época, são essas raças que vieram, né, rebeladas de lá, uma promessa do próprio Jesus que se eles, né, nos ajudassem o progresso planetário, reencarnando entre nós, eles voltariam para casa e parte deles já voltaram, principalmente os egípcios, que trouxeram a parte da ciência e tecnologia, deixou as marcas dele na terra do Egito e retornaram já para casa, como vai ocorrer com esses irmãos. Agora, qual é o cuidado da hora presente? É uma advertência para nós. Todos nós, como diz o mineiro, está no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Estamos sendo convidados, como diz a página, a uma mudança interior. Nós já temos conhecimento suficiente
para saber qual as ferramentas que a doutrina espírita nos oferta todos os dias, para a gente merecer voltar para este mundo de regeneração. É a última oportunidade para todos nós. E isso está bem claro das escolhas que vamos fazer com urgência, porque vamos perceber que nos últimos 55 anos, a Terra parece que a justiça divina abandonou a Terra, que Jesus abandonou a Terra porque o mal se alicerçou de uma estrutura tão profunda. Isso tem um motivo, a gente vai falar um pouquinho dele, onde a violência, a sexolatria, a drogatização, o alcoolismo, a corrupção, a violência, a maldade, as guerras ganharam um poder tão grande nos últimos 55 anos, e a justiça está permitindo isso para fazer a seleção. Isso é o cuidado que devemos ter das nossas escolhas, porque é nos ofertado com tanta tranquilidade. A gente vê aí famosos, muitas vezes, em rede de televisão ou em festas, que fumar maconha, precisamos sim liberar maconha, porque precisamos, o mundo está muito complicado, precisamos relaxar. Ou então é normal tirar uma carga de cocaína, porque tem que relaxar, aproveitar o máximo. Isso aí está trazendo uma complicação profunda para o processo evolutivo do planeta e nosso processo. Por isso que temos que estar muito atentos nesse momento da transição, para a gente não se deixar levar por essas propagandas enganosas. Isso tem um motivo. A gente sabe que desde o momento da transição, quem tiver dúvida, tem 4 livros sobre transição planetária, do médium Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre exatamente dessa estrutura e que nos alerta que milhões de espíritos atormentados, voltados para o mal, não querem essa renovação planetária porque eles estão há milênios causando prejuízo junto com homens encarnados e criaram antros espirituais devastadores. Não querem mudança, não querem perder esse comando, só que, independente de querer ou não, está sendo feito. Está sendo feito essas mudanças na dimensão espiritual. Quem vai ler os livros da transição fala que estão trazendo tecnologia de outros mundos, principalmente de Alcione, já indo a esses antros espirituais, tirando placas inteiras de espírito perturbado, perseguidores, já levando para esse mundo, já estão acordando neste mundo, e já começou essa seleção sendo para cá, aqueles que não tem como mais se ajustar ao bem, sendo rebocado. Então isso é um profundo alerta para todos nós. Agora, por outro lado, a gente sabe que também a justiça não desistiu da raça humana, são filhos de Deus. Sabe que também o planeta está recebendo uma quantidade de espíritos de outros mundos, de Alcione, desde os anos 70, 10 mil espíritos de alta envergadura está reencarnando entre nós. Aí a ciência já identificou as crianças índias cristais. Quem pegar aí na internet vai lá ver gênios precoces, crianças, pianista renomado com 11 anos, gênios. Um dia desse, vi um garoto chinês formando médico com 14 anos. Para ir para a faculdade, o pai tinha que levar os livros. Outros gênios que estão aí renascendo em vários segmentos sociais para reestruturar o bem. Então, a gente não está perdido. O que precisamos fazer é estar atento, não perder este momento. Temos alerta também do livro A Gênese, no capítulo 18. Os tempos são chegados. A geração nova, chamando a atenção, estão fechando um ciclo de prova e expiação para a regeneração, uma nova geração chegando no planeta para substituir a nossa geração e nos convidando também a se melhorar para fazer parte da nova fase do planeta, ter a oportunidade de voltar para cá no mundo melhor, um mundo mais fraterno, com mais compreensão, menos guerras, menos ódios. Muitas das vezes a gente vê aí as pessoas que não têm uma religião de profundidade reclamar, meu Deus, mas
né? Mas quando que vai cessar isso? Há muita dor a caminho. Com mais de 10 anos atrás, Divaldo Pereira Franco estava fazendo um ciclo de palestra na Europa e levou alguns oradores aqui do Brasil junto com ele. E ele terminou uma das palestras num local na Europa, aí estamos conversando, sorrindo, e a Sueli Caldechup, hoje desencarnada, como Divaldo também está desencarnada, ela chegou para o Divaldo junto com os amigos. Divaldo, pergunta a tua mentora, Joana, se nós já chegamos no fundo do poço. Tem pouco mais de 10 anos. Diz que ele parou, se concentrou, voltou e falou, não, estamos indo em direção ao fundo do poço. E tem razão. Tem percebido que onde pensa que não vai piorar, tem piorado. Não com a função de castigar a raça humana. Já que 2025 anos de evangelho, do convite de Jesus, já desde aquela época sofrida, nós não aceitamos o convite pelo amor, a dor está fazendo sua função, nos convidar. Esse pela dor a gente consegue acordar para essa nova fase planetária que está adentrando aí. Vale a pena. Por isso que o evangelho, a função é consolar. Então a gente fala desses dramas todos, mas entender que no comando do planeta está o Jesus, mestre por excelência, governador, nos convidando diariamente a uma renovação. Contos de 2025 anos para cá mudaram. Nós pegamos aí a história de Emmanuel, há 2000 anos, depois 50 anos depois, Emmanuel, na época de Jesus, conheceu ele pessoalmente, um senador orgulhoso. O Império Romano fez muita maldade em várias regiões. E o Senhor Jesus convidou ele. Ele falou para ele, eu sei que teu coração endurecido não vai me aceitar agora, mas te aguardo. Desencarna no Vesúvio, na explosão do Vesúvio, 50 anos depois volta ao planeta, né, como escravo grego, e por karma volta para Roma como escravo, tanto que no livro ele conta que quando ele chegou como escravo no posto de Ostia, em Roma, ele olha e sentiu que aquilo ali era familiar, ele voltando como escravo, e aí, 50 anos depois, Emmanuel, pela dor, se redime, e hoje quem é Emmanuel? Essa obra fantástica que deixou para nós, através de Chico Xavier, o Espírito redimido, o Espírito de luz, em 2000 anos. E é convite para todos nós, contos, né? Substituir o joio pelo trigo, e estão aí ao nosso redor, em colônias felizes, e nos aguardando também, nos convidando. Como diz o Espírito Joana de Anjos, estamos atravessando uma época tempestuosa, é o que ela deixou bem claro, mas uma época também de reflexão. Nunca foi tão fácil a prática da caridade, porque a dor, por onde passa, nos 4 cantos, está instalada. Às vezes não precisa de recurso. Às vezes um vizinho que está alguém doente, fazer uma visita, dar um abraço, um parente, uma ligação, ou muitas das vezes um sinal, alguém vendendo uma bala, ou numa rua vendendo alguma coisa para inteirar o dinheiro de comprar, ou muitas das vezes na própria família ou fora da família, um pouco mais de recurso, doar uma cesta básica para um pai ou uma mãe desempregado que está passando dificuldade. É ter horas de ver. Hoje é só estar atento. E volte mesmo, nosso coração se toca diante da dor dos outros. Precisamos estar atentos. Porque se nós não estivermos atentos, olha para a dor dos outros, não é problema meu, é problema do município, do Estado, do governo federal, não tem nada com isso. A dor do vizinho não é problema meu, problema meu é minha dor. Nós estamos equivocados. Somos filhos de Deus, em trânsito, numa casa criada por Ele, com oportunidade para todos nós. Hoje, é nascer numa família
mas amanhã eu posso vir na dele, ou ele na minha. Dar as mãos. Está bem claro no Evangelho, fora da caridade não há salvação, ou seja, não há evolução. Como evoluir se não adquirir sentimento de amor ao meu próximo, frente da dor do meu próximo? Esse é o convite do Evangelho para todos nós. Esse é o grande momento da transição, momento de renovação. Precisamos estar atentos. O espírito Joana de Ângeles, há 46 anos atrás, deu uma comunicação mediúnica, e o Divaldo psicografou essa comunicação, que está no livro Desperte e Seja Feliz, a comunicação, chamado Advertência de Amor. Faz uns 15 anos que eu tive a oportunidade de ler essa advertência de Joana, nunca mais esqueci. E logo, tempos depois, 15 ou 20 anos depois, começou a sair os livros da transição planetária. Aí que eu fui realmente entender qual era a advertência que a Joana queria nos dar, que diz assim: advertência de amor. Fala-nos o Evangelho do Senhor que nos futuros dias por ele previsto, a dor ganharia dimensões inimagináveis, arrastando multidão ao abismo, ao desespero, fazendo que o delírio e o desequilíbrio aturdisse a humanidade. Na simbologia profética, ele caracterizou as horas terríveis, vestindo de alegoria. Viveu nesses dias prometidos sem nenhum retoque nem disfarce. A não ser as horas graves da transformação dos homens, da mudança vibratória do planeta. Ninguém se engana ou engana outrem. Clareado pela fé espírita, tenhamos a lucidez e o discernimento, a perseverança da convicção e a coragem de porfiar fiéis até o fim. O martirológico prossegue atual. O circo aumentou as suas dimensões. O suplício variou de forma, porém os testemunhos à verdade e ao progresso são os mesmos. Cultive a paciência, mantendo alto e nobre o ideal da fé espírita. Não reaja pelo hábito de reagir, haja pela consciência do equilíbrio. Não pode ser confundido com aqueles que perderam a fé, que desconhecem o reino de Deus e se utilizam dos mesmos mecanismos vis para a sobrevivência em glória no corpo e os triunfos mentirosos da ilusão. A consciência da fé proporciona a harmonia da paz e nela a felicidade real. Convidado ao debate injusto, ao duelo nas disputas em glória do corpo, renuncie à presunção e ser sempre como as aves do céu, os rios do campo, confiante em Deus. Nenhum tesouro que se equipare ao bem-estar da consciência reta e pacificada, em harmonia com os decretos divinos, amando o bem no lar, nos grupos sociais de trabalho e religioso. E na comunidade, o cristão é uma carta viva de Jesus. Nela deve estar presente o código que foi apresentado na montanha como diretriz de equilíbrio para os outros exteriorizar de si próprio. Não te permite contaminar pelo bafio pestilento da loucura que a todos atinge. Vitimado, banhe-te na água lustral do Evangelho. Retempera o ânimo, recompõe a atividade, volta à paz. Vale o esforço de que não fiques na retaguarda com zelo escravizante, retendo na imposição para o retorno amargurado. Avançar é a meta, seguir sempre é a diretriz. Não faltarão as provocações e tentações, porque são dias de loucura, não te deixes enlouquecer. São horas de agressividade, não te permite enfurecer. São momentos de tragédia, não queira sucumbir nas mãos dos maus, por motivo que não se justificam. Sucumbir somente pela glória de serviço a Deus, do restrito dever da caridade, da convivência suprema do amor. Ore mais um pouco, vigie mais, advertido contra o rolo compressor que avança inexorável, esmagando os distraídos. Os tempos por fim chegaram.
Mas recorda-te, Jesus está conosco. Advertência de amor. Vale o esforço de que não fiques na retaguarda com Herodes escravizante, retendo a imposição para um retorno amargurado. Nos alertando que estamos em transição planetária, milhares de criaturas irá para um retorno amargurado num mundo mais atrasado que a Terra. Não faltarão e provocações, porque são dias de loucura. Não te deixe enlouquecer. Todo dia, se a gente sintonizar diversos canais que a televisão nos oferece, a gente fica meio perturbado, porque são dias de loucura. E precisamos estar atento e vigilante, porque muitas vezes a gente acha que pode acontecer com Davi, mas pode acontecer comigo. 1 minuto de vigilância, exemplo, uma briga de trânsito, uma confusão boba. Alguém vai, saca uma arma e mata. Eu lembro um fato aqui em São Paulo, naquelas transversais ali em São Paulo, vi um cidadão num Fusca velhinho, com a família dentro, e o Fusca morreu em cima dessa travessia. Parecia que era de uma única e só passava um carro maior não passava, e um cara com a van, com alguns passageiros dentro, pipi, 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 e o cara morto lá com a família dentro, e o cara, infelizmente, por vigilância, botou a mão do cara do Fusquinha, botou a mão do outro, fez assim, ó. Ou seja, passa por cima. O cara saiu lá da van com uma arma, foi dentro do Fusca e na cabeça. Voltou para o carro dele. 1 minuto. Ele, que matou, que tirou uma vida que não lhe pertencia, pode até ter recurso, contratar um bom advogado e se livrar da prisão aqui. Mas da justiça divina não vai escapar. Vai ter que reparar. Essa vida não pertencia a ele. E a Joana nos alerta nos livros dela que diz assim: toda criatura em trânsito no planeta tem um anjo e um demônio internamente. Sublima teu anjo todo o tempo, que estiver em vigília. Domine o teu demônio, porque quando o teu demônio sai, é prejuízo para si e para quem está à sua volta. E ela tem toda a razão. Porque quando a gente se aborrece, está com raiva, se a gente estiver armado, a gente atira, esfaqueia, se comprometendo, e basta ver todos os dias, marido matando mulher, mulher matando filho, vizinho matando, pai matando filho, filho matando pai. E a coisa está nesse nível. E essas advertências, ela tem a função exatamente isso, de buscarmos, né, do Evangelho de Jesus o consolo que precisamos e estruturar a vigilância em nós mesmos. A Joana diz assim: o momento, nós estamos atravessando da grande transição, não é mais para apontar dedo para Cicrano, Beltrano, o momento é para si próprio. Como eu estou? Estou pronto para a transição? E eu, muitas vezes, até uns dias atrás, eu fui a um funeral de um grande amigo. Eu vi lá ele deitado, arrumado para ser enterrado, estava fazendo uma autoavaliação minha. E se fosse eu, estaria pronto para me apresentar diante dos meus mentores que estarão me aguardando? E aguardando a todos nós. E para nós que temos conhecimento sobre a luz da doutrina espírita, esse consolador maravilhoso, nós não temos mais desculpa para dar para os nossos mentores. Ah, eu não sabia. Agora nós sabemos. Mais comprometidos nós somos e estamos. Chegar do outro lado e falar que não sabe, não tem mais desculpa. Outras encarnações até tinham. Não tinha conhecimento do Consolador Prometido, tem quase 170 anos na Terra. Agora temos. E agora temos o Consolador estruturando o Evangelho para nos dar sabedoria com as ferramentas adequadas para enfrentar esses desafios que estamos atravessando. Vale a pena. E recomendo a vocês, quando tiver um tempinho em casa, leia esse capítulo todo. Esse capítulo, ele
foi assinado por diversos espíritos, na instituição dos espíritos, falando exatamente sobre isso, desse grande momento que estamos atravessando. É um momento de oportunidade para todos nós, um momento de renovação para todos nós. Vale a pena a gente buscar esse nível de informação. Um grande abraço a todos, que Jesus abençoe as nossas vidas, os nossos lares. Esse momento não é um momento de se assustar, não é um momento de ficar preocupado, não. É um momento, como diz Joana, de fazer uma viagem interior, fazer uma autoavaliação, porque, graças a Deus, não sabemos a hora que vamos voltar. Mas, infelizmente, dizer para vocês, todos nós vamos voltar. Ninguém aqui vai ficar para semente. E nós não sabemos a hora. Quem me garante que eu vou levantar amanhã cedo? Não tem garantia nenhuma. Então, a renovação tem que ser agora. O ideal é que fosse ontem. Começar uma mudança que ainda dá tempo. Tem pouco tempo, mas dá tempo de uma mudança. Vale a pena. Um grande abraço a todos, boa noite a todos.